ceia, né? A ceia do Senhor vai ser servida hoje. O que representa a ceia? As boas notícias. Hoje é um dia de dar boas notícias. Mas eu queria que você abrisse o seu coração para isso. Quanto mais expectativa você tem, como o pastor Rainer disse, quanto mais sede, melhor fica a água quando ela, né, entra dentro de você. Feche os olhos aí no seu lugar, peça ao Senhor que te dê revelação, sabedoria, entendimento. Pai, nós queremos receber do Senhor, nós queremos, ó Deus, nesse dia, ser totalmente confrontados com a Tua Palavra, iluminados com as verdades do Senhor. Fala ao nosso coração, toca, Deus, no nosso íntimo, e que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos no Senhor, alegres, contentes, porque o Senhor é por nós, e quem será contra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, hoje é um dia de celebrarmos a vida. Eu sei que em muitos lugares a ceia, ela tem uma má apresentação, segundo as Escrituras, porque a ceia, em muitos lugares, é um dia de condenação, um dia de uma autoavaliação, mas com um final negativo. Né? É quando, aquele famoso ditado, né? Observe a si mesmo, avalie a si mesmo. Sendo que, quando Paulo disse isso, ele realmente falou, avalie a si mesmo e coma, e participe. Ele não diz avalie a si mesmo, e se houver um problema, fique no seu lugar. E eu lembro quando eu era criança, sempre participei, nasci num lar onde todos eram cristãos já, em igrejas tradicionais, e eu me lembro que na época de ceia era uma coisa assim muito formal, muito, né, as crianças tinham que ficar presas, não podia fazer nada, aquela coisa toda, e em algumas igrejas até fecham as portas, proíbem visitantes de irem nessa reunião. E o clima não é um clima de vida, mas de morte. Porque a ceia não é para lembrar os seus pecados, é para lembrar o seu perdão. Você pode até lembrar dos seus pecados, você pode até confessá-los hoje aqui diante do Senhor. Mas a mensagem principal da ceia é: Ele perdoa os seus pecados. Ele traz vida para você. Ele traz fortalecimento. E Paulo diz que, por algumas pessoas não entenderem isso, elas deixam de receber cura no corpo até. E elas até morrem. Né? Paulo diz, não são poucos que dormem. Então nós precisamos entender que o culto de ceia é um culto de vida, de alegria, onde nós vamos desfrutar daquele que pagou o preço por nós, daquele que nos deu a vida. Então hoje nós queremos celebrar isso, mas como nós já sabemos, o pecado trouxe um problema para o homem. Quando Adão pecou, né, caiu em pecado, ele perdeu pelo menos 3 coisas na vida dele. Ele perdeu a sua identidade, diga, identidade. Ele também perdeu, por causa do pecado e das consequências, principalmente na mente, a comunhão com Deus, diga, comunhão com Deus. Mas ele também perdeu o propósito de vida, diga, propósito de vida. Então essas 3 consequências, né, vieram sobre ele, como algo que foi natural do pecado. Então, por causa do pecado, ele perdeu a sua consciência de quem ele era, a sua identidade. Quantos de nós, às vezes, estamos, né, cheios de confusão na mente em relação à nossa identidade, né? Também perde a comunhão. Ele fugiu de Deus. Será que é capaz alguém fugir de Deus? Mas ele fugiu de Deus. Hoje nós podemos viver tempos assim também, onde acontece alguma coisa por uma negligência, ou uma falha, ou um erro, ou uma desinformação, nós fugimos de Deus. A coisa mais óbvia que existe para um cristão, quando ele está em perigo, quando ele está em iminência de um problema, ele correr para o Senhor. Mas nós fazemos o contrário. Quando há um problema, a gente corre do Senhor. E ainda diz, não, quando eu estiver um pouquinho melhor, eu volto. Eu não estou apto, neste momento, para participar, para cultuar a Deus. Não estou apto, nesse momento, para fazer alguma coisa para o Senhor. Então, eu quero falar dessas 3 coisas de uma forma breve, simples,
Porque a nossa identidade é muitíssimo importante para nós. Quem nós somos? Quem é o nosso pai? Você sabe, se você pegar seu bilhete de identidade, vai estar ali a sua foto, o seu nome completo. Né? Antigamente tinha filiação. Ali mostra quem é você. E é um paradoxo um cristão perder sua identidade, porque isso é a coisa principal que nos distingue dos outros povos. E quem sou eu? Quem é você? Você sabe, nós perdemos a nossa identidade quando nós ignoramos a criação de Deus. Há muita gente que às vezes fica em dúvida, será que foi Deus que me criou mesmo? Né? Há tantas teorias por aí, tantas não, poucas, mas algumas mais convincentes, outras não. Será que você veio de uma simples explosão? Tem a teoria do Big Bang, né? Eu acredito na teoria do Big Bang, né? Deus falou Big Bang, aconteceu. Foi uma explosão, o Senhor disse, haja luz. Então pode ser que seja uma explosão, mas guiado pela mão de Deus. Mas quando você perde e ignora que é criação de Deus, que você é criação dele, que você foi um objetivo dele criar você, foi um sonho, uma intenção, você perde a sua identidade. Mas graças a Deus nós podemos acordar todos os dias e dizer quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos e filhos amados. Pergunta aí, seu vizinho, qual é a sua identidade? Você não é um resultado da vontade de homens, não é? Ou você não é um descuido lá de um homem e uma mulher que uma vez deitou para fazer alguma coisa e nasceu você. O mundo pode falar isso, você pode sentir isso, mas Deus criou você para a sua glória. Lá em João 1,12, olha o que a Bíblia diz. O Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a possibilidade de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia. A saber, aos que creem no seu nome. Verso 13, olha o que ele diz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Essa é a sua essência. Essa é a sua identidade. Mas o mundo vai nos dizer outras coisas. Porque se a gente perde a identidade, perdemos a base da nossa vida. E aí ficamos agitados, né, de um lado para o outro. Mas a verdade é que eu sou quem Deus diz que eu sou. Em João 3,16, olha o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe, essa expressão de tal maneira é porque não existe uma palavra para descrever. É uma coisa imensurável, não tem como medir o tamanho, não tem como saber como é que é. E sabe, às vezes eu tenho o costume de pegar esse versículo e colocar em primeira pessoa, e eu leio assim, ó, porque Deus amou Filipe de tal maneira. Você consegue falar isso hoje? Vamos falar isso junto, você fala o seu nome, não o meu. 1, 2 e... Porque Deus amou Filipe de tal maneira, ou seja, nem sei explicar, mas o meu coração bate aqui dentro. Quando eu ouço as palavras dele, meu corpo se aquece. Não é isso? Os discípulos no caminho de Emaús ouvia Jesus falar, só de ouvir a voz, o coração borbulha. Essa é a sua identidade. Você é um eleito, você é um escolhido. Se você está aqui hoje é porque Deus te escolheu. Mas como é que a gente sabe disso? É só ler a Bíblia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim, tudo coopera para mim. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porque aos que de antemão conheceu, olha que interessante, Deus conheceu você antes. Antes do quê? De tudo. Antes de criar o mundo, antes seu pai e sua mãe se conhecerem, antes do seu avô, do seu tataravô, sei lá quem for. Antes que houvesse tudo, Deus te conheceu. Que Deus é esse? Aleluia. Aí, esses que foram, então, conhecidos por Ele, o que Ele fez? Está escrito aí. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nos predestinou, ou seja, nos deu um destino. Esses serão como Jesus. Aleluia. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então você recebeu uma chamada por Deus. Ele te chamou, Ele te viu, te conheceu, te predestinou, te chamou para viver com Ele. E aos que chamou, a esses também o que? Justificou. Aqui está falando do pecado. Justificou você do pecado. E ao que justificou, a esse também o que? Glorificou. Olha os adjetivos que você tem. Você foi conhecido por Ele, você foi chamado por Ele, você foi justificado por Ele e glorificado. Como é que a gente foi glorificado? O Espírito de Deus habita aí dentro de você. Essa é a minha identidade, eu preciso crer nisso. Se eu não crer nessas coisas, então eu tenho que seguir alguma outra coisa. Vou seguir a nova era, o humanismo, ou outras religiões, não é? Mas eu creio na palavra, e aqui diz que essa é a minha identidade. Por que aceitamos pessoas, ideias, filosofias, confrontarem isso no nosso coração? Quando aceitamos isso, a nossa identidade cai por terra. Porque a identidade, nós perdemos a identidade quando damos espaço a dúvidas. Isso aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá, Eva, né, passeando pelo jardim, e a serpente foi lá conversar com ela, né? E aí, eu imagino que ali em Gênesis é só um resumo da conversa, né? Talvez passou ali um tempo. E conversa vai, conversa vem, e Eva fala das maravilhas de Deus, e Satanás, né, ali na cobra, pergunta, mas e esses frutos, né, são tão bonitos, como é que faz? Pode comer tudo? Tem algum venenoso, né, ou não? E Eva, então, começa ali um diálogo. E Satanás sempre coloca dúvidas nos nossos ouvidos, no nosso coração. E aí Eva está ali falando, olha, o Senhor nos deu todos os jardins, só aquilo ali que a gente não pode comer, mas também eu nem quero. Talvez ela tenha falado assim. E aí Satanás já começa, mas por que não? Olha que coisa. Imagina eu falar para você, olha, eu vou te dar Lisboa inteira para você viver. Só tem um armazém lá no Cabo da Roca, fechado, trancado, que não é para você. O que eu e você faríamos? A gente ia viver à vontade. Só que aí vem o Satanás e fala, por que não pode ir lá, no Cabo da Roca? O ponto mais ocidental da Europa, não é isso? Por que não pode ir lá? E aí o diabo começa a lançar questionamentos. Mas por que não pode fazer isso? Você sabe, na visão natural, uma pessoa que não tem o Senhor no coração, ele acha que a vida cristã é porque Deus decidiu que Ele é tão... mostrar a sua amargura e o seu mau humor, tirando todo o prazer da vida do homem. A visão natural é essa, que a vida cristã é isso, é uma vida sem prazer, sem alegria, com um Deus com um chicote na mão, só esperando você cair para dar uma chicotada em você, só para ter o prazer de ver você sofrer. Mas será que é isso que Deus nos criou para ser? O Senhor nos deu um jardim inteiro, para que nós vamos... né? Então o diabo sempre lança essas dúvidas. Por que não pode comer? Por que não pode fazer isso ou aquilo? Né? As nossas crianças recebem essas dúvidas nas escolas, no mundo aí afora. Por que não pode ser assim? Por que não pode fazer isso? E aí a identidade é questionada. Então você tem lá meu filho, né? Um menino, um homem. Ele vai para a escola,
Vem o enviado de Satanás e diz: sabia que pode ser, se você quiser, pode ser mulher? Mas porque ele é homem, meu Deus do céu, natureza, nasceu assim. Mas o mundo diz: não, não nasceu assim. Deus não fez assim. Ele é uma mulher presa, lembra que Deus é um predador? Que Deus é um caçador de prazer do homem, da mulher? Né? Deus prendeu alguém no corpo de outro. É isso que dizem por aí. Não, você pode. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Isso tudo são questionamentos que vão colocar em xeque a identidade. E aí, se o seu filho não tem uma identidade formada, quando ele chega lá, ele acredita nessas coisas. O que Satanás falou para Eva? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Ou seja, ninguém vai pôr limites na sua vida. Você vai fazer tudo o que você quiser. É como você chegar para uma criança e falar: você não vai ter hora para dormir. Você não precisa comer nada. Se falar isso para meus filhos, eles vão para o céu. Mas é isso que o mundo faz com as nossas crianças, com os nossos jovens. Não tem que ter regra, não tem que ter limite, é só o que você quer na sua cabeça, faz. E se alguém colocar uma regra, se alguém disser que é errado, vamos mandar prender. Eu, daqui a uns dias, né, do jeito que está a sociedade aí, daqui a uns dias falar sobre o homossexualismo vai ser crime. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, isso tudo é para questionar a sua identidade. É por isso que, às vezes, nós temos tanta resistência para trazer pessoas a uma reunião como essa. Porque aqui nós afirmamos a identidade. Aqui nós mostramos a verdade da palavra de Deus. Aqui os fatos com Deus são expostos. E aí as pessoas, né, caem à cegueira espiritual. Então, um cristão jamais pode aceitar ser roubado na sua identidade. Muita gente às vezes pergunta: será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas está escrito na palavra. Mas eu quero ler mais versículos para te mostrar isso. Olha aqui que diz Gálatas 4, verso 6. Olha a afirmação. Primeiro o autor já começa com a afirmação. Ele diz: e porque vós sois filhos. Ele não questiona aqui. Sabe, uma das coisas que gera mais polêmicas e discussões teológicas nas igrejas é a perda de salvação. Você pode crer diferente de mim, eu creio que não perde, mas você pode crer diferente. Mas outro dia a gente discute sobre isso, né? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de Cristo foi enviado para mim e para você. Agora, olha aqui que o Espírito de Cristo fala. O que ele clama? Abba, Pai. Tem alguma dúvida aqui? Mas por que você acorda às vezes pensando que não é filho mais de Deus? Será que nem no mundo isso é aceitável? Será que eu posso chegar diante de um juiz aqui e falar: olha, o João Pedro não é mais meu filho não, tira o nome dele aí, por favor? Algum juiz aceitaria isso? Não. É escandaloso. Você vê a história de um pai que rejeitou um filho, é escandaloso, é nojento. Mas as pessoas atribuem isso a Deus naturalmente. Deus é pai, mas se você pisar na bola não é mais não. Porque ele é justo. O irmão me perguntou isso essa semana. Deus é justo. Por causa da sua justiça, eu e você temos a oportunidade de tornar filhos. Porque a justiça foi feita em Jesus, em Cristo. Se Deus não fosse justo, o sacrifício de Cristo poderia ser questionado. Mas o sacrifício foi perfeito. E por ele ser perfeito, eu e você podemos, no Espírito de Cristo, dizer: Abba, Pai. Deus é o meu Pai. Não há dúvidas disso. Acorda todos os dias com essa paz no coração. Ele é o meu Pai, eu sou filho. E eu não sou só filho, mas filho amado. Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho.
e sendo filho também herdeiro por Deus. Aleluia. Quem tem dúvidas não tem identidade. Você tem que declarar as verdades da palavra. Você pode declarar todos os dias: o meu nome está escrito no livro da vida. Os meus pés estão nos céus, eu estou só aqui esperando o tempo que Ele vai me chamar, mas eu já estou lá, fixo nele. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por que vamos deixar alguém questionar? Eu nasci para reinar com Cristo. E como é que então nós vamos resgatar essa identidade? Existe uma posição que o Senhor nos deu. Você sabe, existe posição e estado. A posição é que o Senhor nos colocou em Jesus. Nós então somos filhos, mas o estado às vezes não parece muito. Então a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo Senhor. Foi a obra do Calvário que fez isso, não é o nosso esforço, não é a minha obediência, não é o meu comportamento que me justifica, mas o que Cristo fez. Mas é óbvio que se o meu comportamento não condiz com isso, eu estou num estado diferente da minha posição. Eu preciso alinhar essas coisas. O Senhor me chamou para ser santo, então o meu estado tem que ser santo também. E há transformações na nossa vida que umas são mais rápidas, outras mais lentas um pouco, mas nós estamos nesse caminho de colocar o nosso estado na mesma, sincronizado com a nossa posição. Então, em Cristo Jesus, eu tenho todas as coisas. Mas, às vezes, o estado em que eu estou, falta ali um trabalhar de Deus, falta eu me desapegar às coisas desse mundo, falta ainda o velho homem morrer de verdade, porque se tem uma coisa que ressuscita quase todo dia, é o velho homem. Você já matou ele, já batizou, ele ficou naquelas águas, mas de vez em quando ele quer puxar seu pé. Algumas lembranças, alguns hábitos que foram cultivados. E como é que a gente faz isso? Olhando para Cristo. Nós temos que olhar para o Senhor todos os dias, nós temos que contemplar o Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 17. Você sabe, quando nós imitamos, admiramos, observamos, nós adquirimos aquilo. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o resgate da sua identidade, o resgate do seu estado, para se tornar coerente com a sua posição, é contemplar o Senhor todos os dias, é meditar no Senhor, é ter experiências com Ele, é saber o que Ele diz ao seu respeito, olhar como imitação. Imita Cristo todos os dias, e cada dia você vai parecer-se mais com Ele. Mas às vezes você não vê Cristo, aí Deus coloca uma pessoa que representa Cristo na sua vida. Não é isso que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de... Ou seja, nós precisamos ver Cristo na vida dos irmãos. Então você vê, olha para o lado aí, você vai ver Cristo aí. Esse irmão, essa irmã que está do seu lado, tem Cristo no coração. Ah, mas ela não é perfeita como Cristo. É claro que não, nós estamos todos no mesmo caminho. Mas o que tem de Cristo na vida dela, somado ao que tem de Cristo na sua vida, traz edificação. E aí nós vamos de glória em glória, dia após dia, cada dia aprendendo. Cada domingo nós nos parecemos mais com Cristo. Cada célula que você participa, você sai de lá mais parecido com Cristo. Quantos creem nessa verdade? E aí somos transformados. Você sabe, a palavra querigma no Novo Testamento significa a mensagem, proclamação. E as cartas paulinas, que o apóstolo Paulo escreveu,
elas todas começam com essas informações, com um querigma. E ele começa dizendo quem ele é, depois uma saudação, depois fala quem são as pessoas ali da igreja. Então, é interessante observar isso, porque essas cartas, elas sempre reafirmam uma verdade para depois falar de comportamento. A igreja de Corintos, irmãos, essa igreja era terrível. Se fosse nos dias de hoje, a gente falava que era seita. Eles iam para o dia de ceia, assim, igual a gente está hoje, e bebia canecos. Não era aquele copinho, não. Era assim, né? Cada um levava 3 garrafas de vinho. Eles tinham coisas tão esquisitas. E Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, ele diz: filhinhos amados, santificados. Se fosse eu e você, eu ia falar: ô, seus pervertidos, vai ler a Bíblia. Mas, primeiro, veio o querigma, ou seja, a mensagem, a afirmação. Primeiro, Deus te chama de filho amado. E depois pode ser que venha aí uma disciplina, mas primeiro ele fala quem você é, para não gerar dúvidas. Deus nunca vai gerar dúvidas em você. Deus nunca vai questionar a sua identidade. Deus nunca vai questionar o que Ele já fez por você. Mas olha alguns exemplos aí. Eu vou ler rápido aqui, para não ocupar muito tempo. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o querigma aqui de Paulo, né? A mensagem, a proclamação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aqui ele já está falando de uma essência. Eu e você devemos ter esse posicionamento. Quando você vai mandar um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa, você assina como? A gente põe só o nosso nome, né? Mas Paulo fazia isso. Apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ou seja, Deus me levantou. Era um cara que tinha muita identidade. Muita identidade. Lá no perfil da sua rede social, qual que é a sua apresentação? Não vamos falar disso, não. Porque às vezes, né? Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Uma hora ele diz que ele é apóstolo, mas aqui ele diz que ele é servo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que coisa. Separado para o Evangelho de Deus. Você se enxerga assim? Ou você acha que isso é só para pastor, obreiro, quem vive? Porque Paulo, ele tinha uma profissão. Paulo fazia tendas, né? A maior parte do ministério dele, ele mesmo se sustentou, ele trabalhava normalmente. E ele diz, separado por Deus para o Evangelho. Você pode dizer para o seu vizinho, eu sou separado pelo Evangelho por Deus. Aí, lá no verso 8 de Romanos 1, ele diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha aqui o querigma, olha aqui a identidade dos irmãos. Em todo o mundo é declarada a vossa fé. Nós conhecemos a Igreja Videira em Lisboa. Você sabe, às vezes eu vou lá no Brasil, vocês estão lá em Portugal, em Lisboa, porque hoje em dia as mídias sociais mostram tudo, não é? E as pessoas em várias partes do mundo sabem que nós estamos aqui. E sabem que tem um bando de sonhadores aqui, que estão construindo a história, que estão ganhando espaço, estão avançando o reino de Deus aqui nessa cidade. Isso é a nossa identidade. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ou seja, você não é um líder de célula porque o pastor te deu um anel de líder. A gente não tem anel de líder. Tem anel de pastor. Mas você não é pastor porque tem um anel de pastor. Então o pastor Harney está ali com o anel dele.
Ele não é pastor só porque tem um anel. Foi Deus que o chamou. Mas foi Deus que chamou você também. Você pode ir lá para o seu trabalho e entrar naquela empresa e declarar: Deus me chamou, não foi vontade de homens, não é porque meu currículo estava melhor, não é porque me viram alguma coisa, não é porque eu insisti, não é porque eu tinha ali uma pessoa que me indicou. O Senhor é por mim. E aí você vai lá para a célula, né? Você que é um líder de célula, o Senhor te chamou para aquele lugar. Não foi homens que te colocou lá. Você abriu sua casa para uma célula, o Senhor te deu um coração generoso. O Senhor te chamou para ser isso. E ele diz, não por intermédio de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, a igreja da Galácia, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Eu e você fomos desarraigados, ou seja, tirados pela raiz. O Senhor te resgatou desse mundo tenebroso. O mundo vai de mal a pior e você vai de bem a melhor. Essa é a nossa identidade, segundo a vontade de Deus. Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, olha aí, aos santos que vivem em Lisboa. Aleluia. Nós somos santos. Ah, pastor, o meu estado não é assim, mas vai ser. Creia e deixa Deus transformar. Olha para Jesus como por espelho, imita. Uma pessoa essa semana me falou, pastor, mas o meu marido só quer imitar o líder dele. Eu falei, irmão, mas você quer que ele imite o quê? Os amigos de futebol, o chefe lá que não está nem aí para Deus. Tem que imitar pessoas que se parecem com Jesus mesmo. Isso é um privilégio. É um privilégio nós termos homens e mulheres de Deus para imitarmos. Onde eu parei? Efésios 1. Aí o verso 3 ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Mas tem gente que tem dúvidas se Deus quer abençoar. Está aqui a nossa identidade, está aqui o querigma, a informação, a proclamação ao meu respeito, ao seu respeito. Deus tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual. Todas. Mas, pastor, não vejo, é porque você não crê. Se você crê, você vai ver. Nós precisamos crer primeiro para ver, não é igual Tomé. Não, tem que ver para depois crer. Não, nós cremos. Jesus diz, bendito aquele que crê sem ver. Se você crê na bênção do Senhor e acorda e espera por isso, porque há pessoas que acordam esperando o mal. Ah, hoje eu estou com um pressentimento que algo ruim vai acontecer. Vira essa boca para lá. Porque eu acordo todos os dias esperando que uma bênção caia no meu colo. Hoje a bênção do Senhor virá. Hoje eu sou um para-raio celestial e o raio é a bênção. Eu estou pronto para receber. Por quê? Porque eu creio na palavra. Porque não cabe a mim, não foi eu que me escolhi. O Senhor Jesus Cristo diz, eu que vos escolhi. Então, se Ele me escolheu, Ele me abençoou, Ele definiu que eu posso ser abençoado, eu vou crer nisso. Para que eu vou colocar condições? Para que eu vou rejeitar as bênçãos do Senhor? Filemão 1, 4 diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Olha Paulo falando isso a Filemão. Eu estou feliz porque você está reanimando. Eu estou feliz com você que é um líder de célula, que está semana após semana
dando palavra de esperança, de vida lá naquele lugar. Por quê? Porque essa é a sua identidade, você nasceu para isso. Não há alegria maior do que servir a Deus. E você só vai perceber isso quando fizer. Eu sempre falo para os irmãos, comece a liderar para você sentir um pouco do que a gente sente. 1 Tessalonicenses 1, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, a sua fé é operante, ela opera, ela acontece. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Olha o que Paulo fala para esses. Reconhecendo a vossa eleição. Reconhecendo que vocês foram escolhidos. É um povo de Deus. Acontecem milagres. A sua fé é poderosa. Você vai num culto, né, as pessoas são curadas. Elas chegam de um jeito, saem de outro. Isso tudo que eu estou lendo aqui para os irmãos são afirmações e reafirmações da nossa identidade, de quem nós somos. Nós precisamos ver essas coisas. Nós precisamos declarar essas coisas ao nosso respeito. E quando declaramos, isso se torna verdade. Agora, eu estou lendo isso para você porque depois de tudo isso, isso é o querigma, isso é a apresentação, isso é a mensagem, quem nós somos. Mas depois do querigma, vinha então as instruções. Então Paulo falava tudo isso, animava a fé, falava: vocês são poderosos na fé. E depois é que trazia ali algum ajuste, alguma coisa, algum ajuste no comportamento. Né? Então ele diz para os coríntios: vocês são santos, por isso não vai dormir com prostituta não. Porque vocês são santos. Isso não cabe, não combina com um cristão fazer isso, porque você está levando o Espírito para esse lugar. E não é assim. Mas primeiro vem a afirmação: vocês são santos, são restaurados no Senhor, foram já santificados, então não viva assim. Mas há muitos lugares que é diferente. Às vezes na sua cabeça você espera que Deus faça diferente. Você espera que venha a disciplina, você espera que venha o deserto para depois Deus falar alguma coisa. Não, mas Jesus inverteu tudo. Ele diz: você já é abençoado. Só que você não crê nisso. Você já é lavado. Mas você não crê nisso. Você já foi justificado. O trono da graça já está disponível para você. Vai lá. Então nós temos o querigma, né? E depois o didaquê. Didaquê é o que a gente chama de conjunto de normas, ou doutrinas, ou preceitos. Né? Mas primeiro vem o querigma, depois o didaquê. Primeiro vem a palavra do Senhor dizendo que você é filho amado. Depois sim, pode vir a disciplina do Senhor, porque Deus disciplina quem ama. Deus ajusta as coisas. Deus nos ensina. Isso é verdade. Mas antes de tudo, Ele afirma a sua identidade. Falei para o seu irmão: não perca jamais a sua identidade. Eu vou te dar uma lição de casa. Nesse tempo de jejum, eu creio que você vai ler bastante a Bíblia. Pega lá as cartas paulinas, né? Pega também as cartas gerais dos outros apóstolos. Veja as saudações. Faz isso que eu fiz aqui. Pega lá todo o início. Normalmente o primeiro capítulo ali, ou os primeiros parágrafos, eles são determinantes para a sua identidade. Eles afirmam quem você é. E depois tem lá instruções também. Mas a segunda coisa que Adão e Eva perdeu foi a comunhão com Deus. Eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença. E nós precisamos ter isso. Você sabe, a Bíblia fala que Davi, ele tinha um coração segundo Deus.
Um coração, o mesmo coração que Deus tinha. Mas por que Davi tinha esse coração, segundo o coração de Deus? Será que é porque ele era adorador? Ele era músico, adorador, por isso, né? Deus habita no meio dos louvores. Então, ele era assim. Não, mas Satanás também era músico. Satanás tocava no louvor lá, nos céus. Mas a Bíblia não diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ah, não, Davi tinha o coração de Deus porque ele se arrependia muito rápido das coisas, né? Caiu lá com Batseba, já se arrependeu, já resolveu. Não, mas teve muitos homens na Bíblia que aconteceu isso também, se arrependeram rápido. Mas a Bíblia não diz que tinham o coração segundo o coração de Deus. Por que Davi, então, foi considerado assim? Eu vou te dar pelo menos uma ou duas evidências do que eu creio ser. Davi, antes de ser proclamado rei, né, ele foi ungido pelo profeta, mas passou um tempo aí, se eu não me engano, 12, 13 anos, até ele assumir o reinado. E um certo tempo, ele estava sendo perseguido por Saul, o antigo rei. Agora, você tem ideia do que é uma perseguição? Você tem ideia do que é alguém perseguir você? Eu tenho uma breve impressão do que é isso, porque né, às vezes nas redes sociais acontece isso comigo. Mas uma coisa é alguém discordar de você, te chamar de herege na internet. Outra coisa é a polícia judiciária bater na sua porta. Agora, outra coisa é o rei te perseguir. Então, Davi estava sendo perseguido por um rei. Tem noção? Se você tivesse sido perseguido por um rei, qual que seria a sua oração para Deus? Você ia estar aflito? Agora, Davi estava sendo perseguido por Saul, e a Bíblia registra aqui um momento onde ele faz uma oração. Vamos ler essa oração? Você vai entender por que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Salmo 132. Foi nesse contexto da perseguição. Aí ele diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Aí ele continua na oração. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Aleluia. O poderoso de Jacó é Deus. Aí, olha que interessante. Ele estava sendo perseguido por um rei, situação complicada. E ele faz uma oração. A oração inicial dele é só assim: lembra-te das minhas provações, só isso. E depois ele diz: eu fiz um juramento. Verso 3. Não entrarei na tenda em que eu moro, ou seja, não vou voltar para casa, nem subirei ao leito que me repouso, nem vou deitar na minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, ou seja, não volto para casa, não durmo na minha cama, não dou repouso para o meu corpo. Verso 5. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. A pessoa está sendo perseguida, dificílimo. Homens morrendo por causa dele. E a oração dele é assim: eu não vou descansar enquanto o Senhor não tiver uma casa. Esse era um homem que amava a presença de Deus. Ele não estava preocupado com a vida dele. Tinha só um rei o perseguindo, mas ele estava lá tranquilo. Qual que é a oração? Deus, eu não vou descansar enquanto eu não fizer uma casa para o Senhor. Deus não pediu isso para ele. O profeta falou para ele, né, trouxe a resposta de Deus: acaso eu pedi para você fazer uma casa para mim? Mas porque eu não pedi, você quis, eu vou fazer uma para você.
valorizava a presença. Saul ficou 40 anos no reinado, nunca quis a presença de Deus. Davi assumiu o reinado, os primeiros atos foi trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa o próprio Jesus. Naquela época, a Arca da Aliança era a presença de Deus. Mas por que Saul ficou 40 anos reinando e não estava nem aí para a Arca? Porque não valorizava a presença, a comunhão com Deus. Era tudo muito natural, era tudo muito mecânico. Mas Davi, a primeira coisa que fez foi traz a arca. E além de trazer a arca, eu ainda quero fazer uma casa. Olha isso, valorizava a presença. A Arca da Aliança, então, é Cristo, é o Emanuel, o Deus conosco. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo é o centro da igreja. Cristo tem que ser o centro da mensagem. E assim teremos também um coração segundo o coração de Deus. Sabe, quando você não valoriza mais a presença, a sua vida fica sem propósito. Você perde a comunhão. Você perde aquele feeling, né? Aquelas sensações que você tinha antes. Aquele coração contrito. Né? As lágrimas nos olhos, de que às vezes faz tempo que não vem, né, nos seus olhos, porque a presença de Deus parece que está longe. Mas o Senhor está aí dentro, Ele quer se manifestar. Mas nós precisamos de um coração como o de Davi. A boa notícia é que o Senhor nos deu esse coração. O nosso coração era de pedra, agora transformou-se num coração de carne. A nova natureza são todos coração de Davi. E agora podemos. Nós estamos então conectados, nós podemos. Jesus diz lá em Lucas 17, 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Davi queria trazer, ele queria o reino, ele queria Jesus em primeiro lugar, ele queria Deus ali no centro de tudo. E nós começamos a vida cristã já assim. Jesus já entrou dentro de nós e fez morada. Jesus já construiu a sua habitação, que é eu e você. Nós somos esse templo do Senhor hoje. Então nós podemos sim viver como Davi vivia. Experimentar o Senhor, ter o Senhor face a face conosco. Respirar o Senhor todos os dias, falar com Ele todos os dias, senti-lo todos os dias. Se você vem para uma reunião dessa e não sente o Senhor, você está perdendo tempo. Continua vindo, mas abre para o Senhor. Sinta o Senhor, o reino de Deus está aí dentro do seu coração. E por último, o homem perdeu o propósito de vida. O propósito é edificação. O que Deus faz hoje? Jesus diz lá em Mateus 16, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Davi também tinha um propósito de vida muito claro, servir a Deus. Saul, o que ele construiu? Um monumento, uma estátua dele. O que Davi queria construir? O templo. Acabou que depois Deus mandou que o seu filho erguesse o templo. Mas o coração dele era esse. Qual que é o propósito da sua vida? Adão perdeu isso. Deus deu a vida, deu propósito para ele, e ele perdeu, viveu sem propósito. Lá em Jeremias 17, tem um texto aqui, eu vou ler numa versão que se chama A Mensagem, que eu achei mais interessante. Jeremias 17, verso 5, eu não sei se aí tem, se não tiver, pode deixar sem. Maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno, o Deus, de lado com desprezo. Esse homem é como um arbusto do deserto, longe de um bom solo. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas feliz é o homem que confia em mim, o Deus.
e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto de um rio. Não se preocupa com o verão mais quente e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jeremias diz que é maldito, não tem a bênção, é solitário aquele que vive sem propósito, que não tem raiz no Senhor. E é feliz, é abençoado aquele que está conectado ao Senhor, e as raízes encontram o rio, porque são plantados próximo ao rio. Sabe, o propósito de Deus, Ele faz com que você viva a vida que Ele te deu. Mas se eu e você rejeitarmos o propósito, não tem vida. Vamos ser um arbusto solitário no deserto, seco, sem frutos. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje, mas o Senhor quer ter uma paz para você, quer te dar uma vida feliz. O Senhor te compara a uma árvore e fala: quero que você seja uma árvore vistosa, com frutos frescos, com as folhinhas verdes, porque tem raiz, está conectado. Mas esse é o propósito de Deus. E aqui Romanos diz que tudo coopera para quem tem propósito. A Bíblia diz que Deus olhou para Davi e disse: achei Davi. Achei um homem segundo o meu coração. E ele diz que Davi tinha disposição de fazer toda a vontade de Deus. Sabe, isso é se encaixar no propósito. Os irmãos do louvor podem subir já. Eu queria chamar os líderes de célula para me ajudar aqui a distribuir a ceia. Todos os líderes de célula, os discipuladores, os pastores. Sabe, hoje nós vamos, daqui a pouco, dar início ao nosso jejum, conectados. E Adão e Eva perderam a sua identidade, perderam a comunhão com Deus e perderam o propósito de vida. E nós vamos falar muito sobre isso. Mas é preciso ter uma disposição de fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, ele tem a sua identidade bem estabelecida. Quem faz a vontade de Deus está sempre conectado ao Senhor, não tem aquele sentimento de que o Senhor está distante. E quem faz a vontade de Deus, ele sabe sempre o seu propósito. Está sempre na ponta da língua. Você nasceu para quê? Qual é o propósito de vida? E a pessoa sabe responder. Mas se você, alguém pergunta qual é o seu propósito de vida, você não sabe responder ou está em dúvidas, ou se alguém pergunta qual é a sua identidade, você ainda tem dúvidas, esse jejum vai ser muito bom para reafirmar tudo isso que eu falei. E eu quero convidar você para esse período de edificação. 3 semanas, diariamente, falando essas verdades, declarando, trazendo o querigma no nosso coração, a identidade do Senhor, conectando propósitos, conectando a presença, trazendo a arca, que é Cristo, como centro da nossa vida. É isso que nós queremos fazer essa semana. Se durante esse tempo você percebeu que falta alguma coisa dessas 3 coisas, identidade, relacionamento com Deus e propósito de vida, eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar e ore ao Senhor. Pode fechar os olhos aí onde você está. Peça ao Senhor que te dê a identidade clara. Peça ao Senhor que fortaleça o seu relacionamento com Ele. Peça ao Senhor que te dê um propósito pelo qual vale a pena viver, pelo qual vale a pena despender tempo, recurso, energia, para servir ao Senhor. Fala para o Senhor, fala: Deus, eu quero que o coração de Davi seja aparente na minha vida. Eu quero que o coração de Davi, o desejo da tua presença, o desejo que tinha de edificar casa para o Senhor, seja forte no meu coração. Eu quero ser achado pelo Senhor nesses dias. Eu quero ser assim como Davi foi achado, que o Senhor ache em mim disposição
acha em mim desejo de servir ao Senhor, porque eu amo a tua presença. Você que está frio, você que está há bastante tempo sem o Senhor, creia que Ele está no seu coração. Creia que Ele se move com um simples chamado. Volte para o seu espírito nessa hora. Fala: Deus, o Senhor está aqui comigo. Nunca, jamais o Senhor me abandonou. Nunca, jamais o teu espírito se ausentou de mim. Porque eu sou morada do Deus vivo. Eu sou morada do Deus vivo. Eu sou morada do Senhor. Eu sou cheio do teu espírito. Eu sou filho. Eu sou filho amado, escolhido, eleito, justificado, chamado, glorificado. Por isso eu desfruto da tua doce presença. Oh Deus, nós oramos para que nesse dia todas as dúvidas caiam por terra. Toda a incredulidade, toda mentira lançada de Satanás na mente dos nossos irmãos, nós ordenamos: sai agora. Em nome de Jesus, todo questionamento, todo sentimento de medo, todo pavor da morte, toda ansiedade, em nome do Senhor Jesus, rejeitamos, porque o Senhor vive e reina na nossa vida, em nome de Jesus.